Muito bom dia, como vocês estão? Bom domingo para todos vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Vou aqui passar rapidinho uma pincelada para o Ibovespa, dólar e US 500, na S&P lá fora. E mais tarde tem um vídeo do Clinton falando sobre criptomoedas e Forex, tá? Então, rapidamente vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aqui o Ibovespa no semanal. Só para eu tratar uma coisa com vocês, tá? É sempre importante, e isso eu estava comentando com alguns dos nossos alunos da mentoria, quando algo fica você não consegue entender aquele gráfico, lembra de subir o tempo gráfico para conseguir identificar as melhores oportunidades, as melhores regiões para você arriscar o seu capital, tá? Então, quando a gente olha aqui no semanal, é muito claro que a gente está numa tendência de alta, né? Vou pegar só essa última pernada aqui, porque é o que mais interessa para nós. Então, é muito claro que a gente está nessa tendência de alta aqui, certo? Nossa, que coisa esquisita. Porque eu, aqui. Mudei de computador, tá meio estranho. Aqui. Numa tendência de alta, certo? Então, numa tendência de alta, o que a gente espera? A gente espera um recuo, uma mitigação, até pontos mais baratos para que a gente possa comprar e evoluir com o gráfico no sentido que o preço quer ir, que é para cima, né? Então, se a gente for olhar aqui brevemente o que aconteceu nesses últimos tempos, foi justamente isso. A gente tinha a última pernada de alta, a gente tinha traçado o nosso prêmio de desconto aqui, e a gente sabia que abaixo dos 50% era um interesse de região para poder trabalhar. Então, eu tinha aqui esse fair value gap marcado, a gente viu pelo diário para poder filtrar um pouco mais a região, que era 50% dessa região bem aqui, foi onde deu essa última compra do swing. O alvo do semanal, ele foi atingido no último topo, certo? Nesse último topo. Alvo dessa pernada. Lógico que a gente tem espaço ainda para cima, sabendo que o semanal quer ir para cima. Só que, em contrapartida, a gente tem que lembrar que tem um vendedor aqui defendendo a posição. Tem um vendedor aqui defendendo a posição e tem um vendedor defendendo aqui a posição. Então, qualquer pessoa que tivesse comprado aqui, pelo menos uma parte ela tinha que ter realizado aqui para pagar para ver se ia no restante, tá? Mas, de fato, o alvo da operação já foi atingido. Agora, o que a gente tem aqui? Descer o tempo gráfico, tá? Se eu for descer o tempo gráfico para o diário, a gente sabe que o diário está numa tendência de baixa, certo? Todo mundo consegue identificar isso aqui, que isso aqui a gente teve o nosso choque, aqui a gente teve o nosso... Na verdade, o choque foi aqui, ó. Bem aqui, pela regra britânica. Aqui a gente teve o nosso primeiro boss, aqui a gente teve o nosso segundo boss. Então, player 100% no modo vendido. E aqui era o que leva de forma mais conservadora do diário. Então, para que a gente pudesse falar que o diário de fato virou para cima, ele precisava romper isso daqui, atingir os 50% do range e voltar para cá, tá? A outra expectativa seria o quê? Bom, então aqui está o que leva. Quando romper ou tentar agredir uma região aqui, eu vou marcar a quantidade de barras que vão estar fazendo parte dessa agressão. E se eu tiver o número de barras aqui acima dos 50%, isso aqui caracterizaria um rompimento, né, pela regra britânica. Isso a gente nunca falou muito nos vídeos aqui, mas eu acho que eventualmente a gente pode abordar, tá? Então, de forma clara, né, para as pessoas que sabem o básico do SMC, a gente precisaria de fato um rompimento dos 50% desse range, que aí seria quando aqui? Seria quando o preço atingisse 135 mil, aí eu falaria, ó, realmente, de fato, o diário virou para alta, tá? A não ser que eu consiga recuar aqui, ó, o que pode acontecer, tá? Eu consiga recuar aqui, formar um novo key level, e aí desse key level eu vou poder traçar os meus 50% do range, que aí seria isso aqui, ó. Eu teria esse range aqui completo. Se eu atingisse 50% desse range para cima, eu ia poder falar que o diário agora estaria dos dois lados, tá? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, pelo diário, nós sabemos, deixa eu agora apagar isso tudo aqui, que se eu acredito que o Ibovespa vai agora romper o topo histórico, tá? Acredito que é isso que vai acontecer. Nossa, meu microfone tá longe, vocês vão brigar comigo. Pronto. Se eu acredito que o preço vai para cima de fato, o
que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar o meu prêmio de desconto. É viável eu comprar aqui pelo diário? Pelo diário. Não é. Porque eu estou acima dos 50%. Eu estou numa região de prêmio. Então é uma região cara. Eu preciso esperar o preço mitigar até esses pontos aqui. E aqui sim eu poderia buscar alguma confluência para que eu pudesse, de fato, entrar numa compra pelo diário. Mas, Ariane, eu acredito que o preço vai para cima. E eu vou descer o tempo gráfico para tentar buscar uma oportunidade, porque ele vai agora para 50 mil, eu não posso ficar de fora. Beleza, vamos para os 60 minutos. O que nos 60 minutos a gente viu aqui pelo Ibovespa? A gente viu que isso aqui era um level perdido, a gente viu que isso aqui fez o primeiro boss, a gente viu que ele fez o segundo boss, e aqui ele fez uma manipulação para tentar trazer de volta os preços lá para a máxima. Olhando aqui esse cenário agora, o que a gente teve? A gente teve o rompimento do key level e ainda não tive o primeiro boss. O que isso quer dizer para mim? Que os 60 minutos, o player está dos dois lados. Ele está nos dois lados. Então, se ele chegar próximo de uma região de suporte, eu poderia buscar por compras, e próximo de uma região de resistência, eu poderia buscar por vendas. Isso me autoriza a fazer os dois lados, tá bom? Lembrando que vendas, eu estou contra o semanal. Mas beleza, se a sua saída é antes de um ponto de entrada do semanal, tá tudo certo. Então, o que a gente poderia estar olhando aqui o preço se eu estou muito interessado em comprar? Eu poderia estar olhando como esse recuo aqui, como uma entrada de confirmação. Então, eu pegaria toda essa pernada aqui, anterior, e eu estou dentro da zona dos 79%. Dentro dessa zona de 79%, poderia estar buscando por uma compra nessa região, que é o que de fato aconteceu. Inclusive, se eu for descer o meu tempo gráfico aqui, para um 15 minutos, por exemplo, olha o que o preço está fazendo. Ele fez a manipulação, fechou embaixo, fechou em cima. Quando ele conseguir romper esse candle, ele acionaria aí uma compra do 15 minutos sendo a sua entrada com um alvo de 60 minutos, que aí o alvo seria primeiro alvo para cá, né? E segundo alvo para cá. Certo? Então, teria essa possibilidade. Caso essa pessoa seja estopada aqui, o que eu poderia estar esperando? Tá, eu sei que eu tenho uma base anterior aqui, certo? Que é onde o preço de fato está namorando há muito tempo. Eu gostaria de ver a captura dessa liquidez aqui, e quando ele capturar essa liquidez, meu caro, o preço vai conseguir gerar uma queda para baixo dos meus 50%. E aí aqui, por exemplo, talvez nesse dojizinho aqui, seria uma boa oportunidade de compra. Isso a gente só vai saber na hora, porque eu tenho que ter os outros indicadores me conciliando e me deixando tranquila para a minha entrada, tá? Mas a gente sabe que aqui é um possível ponto de parada do player. Beleza? Então, em contrapartida, se a gente for olhar aqui o próprio índice futuro, deixa eu tirar isso tudo aqui. Tá. Se a gente for olhar aqui, o que o preço conseguiu fazer, diferentemente do Ibovespa? Ele perdeu esses últimos fundos, olha, ele perdeu esse fundo aqui, perdeu esse fundo aqui. A gente consegue visualizar que foi uma manipulação, inclusive, dos 5 minutos. Não peguei esse trade, cara, porque olha que hora foi. 4h40, né? De fato, o player já se pagou. Foi mais do que 3-1, tá? E agora, o que eu poderia estar esperando? Uma entrada de confirmação. 5 minutos rompeu aqui, tá? Se ele tentar voltar para cá, essa região, eu poderia estar comprando aí por uns 5 minutos, provavelmente. Pelo 15 minutos também eu tive o rompimento do choque que foi aqui. Na verdade, eu poderia considerar aqui de forma mais agressiva, tá? De forma mais conservadora, desculpa. Então, rompemos o choque, aguardo o preço voltar novamente numa região dos meus 79% por aqui mais ou menos, e aí eu tentaria comprar para tentar levar o preço lá em cima novamente, tá? Então é isso que eu estou esperando para o índice futuro a partir dessa semana, na segunda-feira. Em contrapartida, se o preço for embora aqui, e eu acabei de falar para vocês que 60 minutos está dos dois lados, o que a gente poderia esperar? Eu sei que aqui é o ponto de defesa do médio do vendedor. Tocou a primeira vez, manipulou a segunda vez, tocou a terceira vez, defesa do médio 100%. Se ele não conseguir romper isso aqui de fato, o player, quando tocar aqui, poderia ser estopado. Aí eu poderia esperar uma manipulação ou nessa região, manipulação, um toque para tentar entrar na venda, ou tentar trazer o preço para cá. E aqui seria um ponto para eu poder vender também pelos 60 minutos, tá? Lembrando que tem um grande perigo nessa venda aqui de 60 minutos,
Porque eu vou ter tido o quê? O choque e o primeiro boss. E quando eu romper isso aqui, dependendo de quantos candles ele fechar acima, poderia caracterizar um rompimento verdadeiro. E aí os 60 minutos estaria 100% para cima. E aí eu não estaria apta para entrar nessa venda pelos 60 minutos. Só um overview do que poderia acontecer com vocês, tá? Então, de fato, a compra ela me parece um pouco mais razoável do que a venda nesse cenário todo, tá? É isso. Se for olhar aqui o dólar, cara, dólar, que movimento a gente teve nos últimos tempos, né? É muito claro aqui, novamente, que a gente teve rompimento do nosso choque, depois o rompimento do primeiro boss, bem aqui, né? E agora o preço caminha para tentar atingir novos patamares, como, por exemplo, vou descer um pouco para o diário, porque fica mais claro. Não, acho que talvez mensal ele fica mais claro. Se bem que tá tudo aqui embolado, não dá para vocês identificarem mais ou menos a região, mas seria essa região mais ou menos aqui, ó. Essa região, tá? Aqui, o cara da venda, que fez a venda desde lá de cima e apareceu aqui, depois apareceu aqui, depois ele apareceu aqui, ele vai tentar defender o preço dele. Até porque, se vocês conhecem um pouco do SMC já pelo canal, isso aqui era o quê? Era uma base de distribuição, a gente sabe. Aqui foi o choque, aqui foi o primeiro boss. E quando ele tentar retomar aqui nessa região, o cara que estava dormindo lá e ainda não tinha interesse em aparecer, ele vai aparecer aqui para tentar defender, tá? Então, por isso esse ponto aqui é tão importante para mim, que é o 594450, tá? Se o dólar enroscar aqui, aí ele vai ter capacidade de retornar para as mínimas. Agora, se ele passar isso aqui, se ele passar esse ponto, caracterizar como rompimento novamente, cara, aí ele voltaria a buscar esses pontos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Se a gente for olhar um cenário de 60 minutos, de diário, por exemplo, tudo que eu quero no dólar, eu quero que ele caia para eu poder comprar. É isso. Quero que ele caia para eu poder comprar. Eu vi algumas pessoas tentando vender aqui e levou no rabo, né? Algumas pessoas deram bem aqui, mas é muito claro e nítido que esse gráfico, se você quer operar da maneira mais fácil, você espera cair e você compra. Você espera cair e você compra. Não tente dificultar um negócio. Não tente procurar pelo topo. Você vai ser massacrado. Se for olhar pelos 60 minutos e traçar essa última pernada que a gente tinha aqui, 60 minutos veio até aqui, abaixo dos 50%, para tentar levar novamente o preço para cá. Caso ele recue e perca essas regiões aqui, eu iria buscar por uma compra aqui. E se ele perder aqui, sinal que ele de fato está liquidando essa basezinha aqui, e aí eu esperaria a manipulação aqui num tempo gráfico de 15 ou de 5 minutos, eu esperaria acontecer isso aqui, ó. Tinha essa base, eu espero o candlezinho fechar abaixo, depois eu espero ele fechar acima, e entrando na compra aqui, meu stop aqui, e o alvo lá para cima, tá? É assim que eu vejo o dólar para os próximos dias. Vamos falar um pouquinho de mercado americano? Vou colocar aqui para vocês. O que aconteceu aqui, né? Muitas pessoas estão assustadas com esse recuo. E isso é bom. A gente quer comprar quando as pessoas estão assustadas, né? Quando não é do ímpeto do ser humano poder fazer alguma compra, né? E ninguém segue aquele jargão que a gente tem que comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. Então, o que a gente já começa a ver aqui? Minha perna traçada de 0 a 100, cheguei a tocar os 50%, já senti. Eu queria que o preço caísse um pouquinho mais aqui para eu buscar por alguma outra confluência no tempo gráfico menor de diário, ou às vezes até de 60 minutos, para que eu pudesse comprar o S&P e tentar levar ele para lá, tá? Se eu for diminuir o tempo gráfico aqui para o diário, a gente consegue ver que aqui, ó, olha onde ele tocou, no nosso dojizinho querido, e ele já começou a sentir. Mas o ideal mesmo, para que eu pudesse falar, ó, aqui pode ser um ponto bem bacana para a gente tentar comprar. Cadê o retângulo aqui que eu sempre esqueço? É aqui?
Se ele vir até aqui, ó. Opa. Essa região aqui. Deixa eu pintar de amarelo. Vou tirar isso aqui. Tá? Então, essa regiãozinha aqui me agrada bastante para poder já procurar por compras. Caso ultrapasse para cá, aí eu procuraria aqui embaixo. Ponto que me favorece muito na compra, tá? Ponto que me favorece muito na compra. É isso aqui, ó. É isso aqui. Quando a gente vê aqui o índice de medo, né? A gente vê que já está em torno de 27. Muitas pessoas falando que agora o mercado americano, o Fed está correndo atrás das pernas, porque demorou muito para poder tomar alguma atitude, que a recessão está vindo, parará, parará, parará. Então, isso aqui já deixa a gente com um sinal de alerta. Opa, isso é bom. As pessoas estão com medo depois de um recuo. Que aconteceu aqui? Um recuo que, gente, mal tocou 50%, né, da última pernada. Beleza. Então, eu queria que caísse um pouquinho mais aqui, as pessoas falando no fim do mundo, né? Para a gente poder ficar um pouco mais confortável aí em qualquer compra. Por enquanto, não tem. Se eu for olhar o nosso 60 minutos aqui, eu preciso que o preço caia aqui mais um pouquinho para me dar uma divergência aqui, para eu ver o meu RSI um pouco mais abaixo. Aí seria bacana para a gente poder procurar por compras, tá? No 4 horas também não tenho nada ainda. Então vamos esperar. Caso contrário, ele não chegou aqui, Eliane, o preço foi embora. Então a gente poderia buscar por uma venda bem aqui. Bem aqui nessa região. Tá? Lembrando que aqui tem um fair value gap que pode segurar também aqui em torno de 50%, no 5495. Mas aqui seria o melhor ponto para a gente poder tentar atuar a favor dessa venda, buscando esses próximos patamares para poder comprar. Beleza? Bom, falei rapidinho aí, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conteúdo. Quem não entendeu, deixe nos comentários, a gente vai conseguindo conciliar aí as dúvidas de vocês. Espero que tenham uma ótima semana, belos trades para vocês, sempre com muito gerenciamento de risco. E é isso. Um grande beijo e até mais!